Seja muito bem-vindo, Samuca. Olá, Michel. E aí, tudo jóia, cara? Tudo, meu, e você? É mestre de capoeira mesmo? Cara, fiquei 10 anos aí. Foi meu primeiro esporte. Não cheguei a ser mestre, mas dei toda a minha energia da minha infância e o começo da minha adolescência. Na real, até os 15 anos, 16, né? Não, até os 17. Eu já comecei a correr, ainda fazia as duas coisas. Então, passei boa parte aí da minha adolescência e na vida adulta que eu resolvi dar um tempo da capoeira. Na real, não é nem. Acho que você nunca para de fazer capoeira. Capoeira é uma coisa muito. Ela faz muito. É uma coisa assim, mais que o esporte, então, para mim, sabe? É tipo. Era minha. Como que eu posso falar? Meu estilo de vida. E aí eu abri Uhum. um pouco mais para. Porque hoje eu vivo um estilo de vida um pouquinho mais abrangente, né? Que é o triatlo. Também é meu estilo de vida. Ironman é meu estilo de vida. Acho que todo mundo que me conhece sabe que eu vivo isso, respiro isso 24 horas. Às vezes eu preciso até abrir a janela para dar uma respirada fora, né? Faço outras coisas, porque no final é muito tempo fazendo a mesma coisa, mas por mais que eu me sinta feliz, às vezes eu preciso respirar. Mas foi só essa mudancinha, né? Capoeira, triatlo, que eu acho que em algum momento essa combinação ela foi muito importante para mim. Que é isso. E dizer também que essa minha chegada no projeto, ela também me colocou num lugar onde eu vi uma outra dimensão do mundo, uma porta, né? Uma porta gigante, que depois que eu passei nela foi um caminho sem volta, né? E foi o mundo das corridas, bike, natação, era tudo muito novo para mim. E eu acho que como qualquer pessoa que começa a fazer triatlo, é um negócio que apaixonante, né? Porque vai além de pedalar, de nadar, pedalar e correr, né? Acho que isso é só uma coisa muito pequena nesse esporte, né? Então, acho que quando você se torna um praticante de triatlon, das provas mais longas, depois você vê que você não é mais um praticante, você começa a fazer muitos amigos, aí começa a virar uma família, daqui a pouco você vira o seu estilo de vida, né? Então, acho que quando eu brinco que eu falo que tem uma janelinha para dar uma respirada, eu acho que isso também é até bem importante ter, né? Para a gente poder viver esse esporte de uma maneira mais que caiba na sua vida, na sua rotina também, né? E que as pessoas que vivem ao seu redor elas consigam também ver a beleza de você estar fazendo esse esporte sem se distanciar muito, né? Das pessoas, né? Família, dos amigos, dos filhos, eu do cachorro, de todo mundo, né? Mas é isso. Acho que o esporte, para mim, esse esporte é isso aí. Tô, ainda estou assim muito sempre achando motivação para fazer esse esporte no nível bom. Cara, sensacional. Já começamos aqui com o pé direito, mas eu queria voltar um pouquinho essa história da capoeira e queria que você falasse o que que tem em comum, se é que tem alguma coisa em comum entre o estilo de vida da capoeira e o estilo de vida do triatlon. Bom, cara, a capoeira, na real, quando eu comecei a fazer capoeira, teve um cara chamava Mestre Envergado, ele até já faleceu. E ele foi muito duro comigo no começo. Ele foi um cara muito duro, mas ele, ao mesmo tempo que ele era duro, ele me ensinou muito a importância de valorizar o que você faz. E ele sempre falava para mim, Samuca, se eu não for duro com você agora, se você nunca vai valorizar a capoeira. Se você chegar aqui e fazer a capoeira de qualquer jeito e tá tudo bem e ir embora, você nunca vai valorizar ela e o potencial que ela tem para mudar a sua vida. Então ali eu comecei a aprender um pouco mais sobre disciplina, de querer praticar esse esporte que era a capoeira, esse estilo de vida, mas num lugar de evolução, tanto como ser humano e na minha qualidade física também, né? Então, ele trouxe essa ideia para mim de um pouco mais de disciplina, de focar mais, de valorizar. E aí eu percebi que
que a capoeira me deixava fisicamente muito forte, principalmente as pernas. Então, flexibilidade, força, resistência. Então, tinha a parte do core. Então, eu sempre fui um cara muito forte, porque eu fazia capoeira 24 horas, cara. Eu dormia, acordava, a capoeira era a minha vida. Então, acho que aí, nesse momento, de muita disciplina ali, mas em um lugar também de muita leveza, né? Porque canta, a capoeira é isso, canta, você joga, você faz, pô, você tá o tempo todo muito focado no que você está fazendo, porque você está olhando para o outro, você tem alguém na sua frente que pode, em algum momento, fazer qualquer coisa que você não espera, e você tem que contrafazer, né? Então é um ataque, contra-ataque, ataque, contra-ataque. Então você está o tempo todo muito focado naquilo. Então, assim, a dinâmica da capoeira me trouxe muita resistência física, força e vontade de fazer alguma coisa. Só que ali, em algum momento, dentro de mim, tinha aquela vontade de competir. E eu sempre pensei, falei, cara, eu queria ser bom, assim, fazer alguma coisa para alguém falar assim, uau, esse cara é foda, não sei o que e tal. Aí eu tinha essa vontade, eu falava, cara, eu jogo capoeira pra caramba, sou bom em várias coisas que eu faço, mas eu não me sinto foda em nada. Até que apareceu uma corrida perto de casa e eu resolvi fazer do dia para noite, assim, falar, ah, vou lá. Outro, acho que treinei no sábado e fui correr no domingo. E aí ia ter Isso uns já lá em prêmios, Fortaleza, dinheiro. né? Ah, Isso já lá em Fortaleza. isso já lá em Fortaleza, já Aham. na adolescência já. Cheguei lá, cara, corri 10 quilômetros, acho que corri para 35, 36, primeira vez na vida que eu tinha corrido. Aí todo mundo falou, cara, você treina onde? Eu falei, ah, não treino. Aí, cara, como assim não treino? Porra, você corre muito. Aí eu falei, putz, achei, sou foda desse negócio. Aí foi aí que eu resolvi a treinar. Só que eu não tinha experiência nenhuma com corrida, nem com natação, com bike, com nada. A minha experiência era nadar na praia, surfar, fazer alguma coisa, correr mesmo só no dia a dia ali com a galera, jogando capoeira. Então minha força toda era da capoeira, cara. Então treinando capoeira eu consegui correr a primeira vez 35, 36, no calorzinho básico lá de Fortaleza ali, né? As Claro. corridas lá que sempre tá pegando fogo. Mas eu tinha essa resistência, cara. E com 2 meses eu era o segundo melhor corredor do estado, juvenil. E aí eu comecei a ganhar muita confiança, me senti realmente que esse negócio era para mim, correr, sabe? Aí foi aí que eu falei, bom, queria ser foda em alguma coisa, eu acho que é aqui, o caminho tá mais perto desse lado. Aí eu fiquei levando em paralelo os dois, né? Aham. Capoeira, corrida. Agora, Só que aí eu, como é que você chegou no Atleta do Futuro? então, tinha um projeto que eu dava aula de capoeira, chamava Projeto de Serviço Civil Voluntário. Então eu trabalhava voluntário lá e eu conheci um cara que chamava Zé Hudson, e ele era do projeto, ele treinava lá. Daí ele me falou, cara, eu falei, meu, eu queria muito treinar corrida, agora que eu vi que parece que eu corro legal. E ele falou, cara, tem um projeto que é para crianças em situação de risco, adolescente, chama Atleta do Futuro, lá no Castelão. Eu vou te levar lá, vou te apresentar meu treinador, o Jorge, né? Jorge Gomes, o cara que me colocou aí para correr. Cheguei lá, eu não tinha mais idade, cara. Não tinha mais, não podia mais entrar no projeto. Geralmente esses projetos sociais é até 17 anos. Isso, é. Então eu já estava ali no limite. Daí o Jorge fez meio que um gato lá, botou minha idade um pouquinho mais para baixo, eu consegui entrar, mas aí eu também não tinha grana para ir. Aí, então o Jorge foi tão importante para mim, cara, que ele pegava os vales de transporte, né, do ônibus que ele recebia, dava para eu ir treinar e ele ia de bike. O cara que foi meu treinador, meu primeiro treinador. Ainda trabalha com a molecada até hoje. E aí começou essa coisa maravilhosa na minha vida, cara. Então, mas aí eu percebi que eu amava muito a capoeira, mas era hora de eu ir para uma outra coisa. E aí eu até hoje amo a capoeira, gosto. Sempre que rola aí um negocinho, eu dou umas pernadinhas para matar a saudade. Mas eu percebi que ia mudar a minha vida mesmo era correr. E aí eu comecei. Só que 6 meses depois, eu fui lá na Beira-Mar e a dona Fátima tinha outro projeto, que é
que é de triatlon, e teve uma provazinha de aquatlon, e nessa prova de aquatlon, cara, tinha que trazer só um alimento e você se inscrevia. Uhum. Eu falei, cara, eu vou, quero participar. Só que na época tinha o Marquinhos lá de Fortaleza, que era um dos caras, foi um dos melhores atletas do Brasil aí por muitos anos. Acho que quem é mais das antigas vai saber quem é, Marquinhos Ceará. E aí eu cheguei lá, na primeira parte da corrida, eu entrei na água junto com o Marquinhos, tá? Primeiro, segundo e pum, a gente correu 3 km ali, pisando mesmo legal, e para mim corrida não era um problema. Só que eu saí quase em último da água. Cara, Dureza, né, cara? cara, eu jurava que eu sabia nadar, cara. Eu já saí chorando da água. Saí louco, chorando. Aí falei, poxa. Aí voltei pro projeto e falei, Jorge, eu quero treinar esse negócio aí. Ele falou, mas você é maluco, você nasceu para correr. Eu falei, não, quero treinar, quero nadar, pedalar e correr. Só que aí vinha um outro problema, meu. Ele falou, você não tem dinheiro nem para pagar o ônibus para vir treinar, como é que você vai nadar, pedalar e correr? Eu falei, não Pois sei, é, velho. cara. E ele ainda brincava comigo, falava, mas isso não é esporte de preto. Eu falei, pois agora que eu quero. Agora que eu quero Aê. mesmo, é esse que eu quero. Aí eu fiquei nessa teimosia, nessa loucura. E aí eu falei, eu arranjei uma bicicleta dessa, pô, não tinha freio, não tinha nada, só tinha as rodas, não tinha marcha. E aí eu comecei a ir lá pro treino da galera, né, que eu não sei, você deve conhecer o Zé Filho, a galera ali, né? Então o pessoal lá pro Claro. lado dali da Beira-Mar, eles faziam um treino e eu ia lá, cara. Com a bicicleta quebrada, fazendo barulho. Os caras falavam, cara, esse menino é maluco, tá aí. Daí eu lá. Daí o Zé Filho, eles tinham uma oficina de bike, eles se juntaram lá e montaram uma bicicleta para mim, com várias pecinhas diferentes, mountain bike, não sei o que, mas uma bicicleta mais, Melhor do que a que você tinha. melhor. E aí eu comecei, cara. E aí tinha um outro cara que me emprestava as bikes para eu competir. Aí, daí também teve um outro treinador do Circo Militar, Ulisses, que era treinador de natação. E aí o Jorge me apresentou para ele, falou que eu queria começar a fazer esse esporte. E aí ele me deu uma oportunidade de nadar lá. Eu fui aprender a nadar. E aí ficou nessa. Treinava um pouquinho de bike, corria lá com o pessoal do projeto, ia nadar lá na. E aí ia nadar no Circo Militar e fiquei nessa. Só que, contra isso, eu tinha que ir para a escola. Daí eu já não morava mais, né, não tinha mais meus pais, ninguém. Daí eu fui tendo que me virar dentro do que eu podia, mas eu só sabia que eu queria fazer teatro, não queria mais outra coisa na minha vida. Então passou a ser minha vida. Sonhava, acordava, tudo para mim era teatro. E só que ainda era muito difícil naquela época, né? No ano 2000 lá no Ceará, triatlo, a gente falava triatlo, ninguém sabia nem o que era. Então não tinha ainda também o projeto da Dona Fátima, ele aconteceu um pouco depois, né? Um pouco Uhum. depois o projeto, né, que deu oportunidade para o Messias, para os meninos, eles veio mais depois. Na minha época era na vontade louca e querendo. Mas aí eu comecei a perceber que dava para eu melhorar realmente um pouco mais. E aí a galera começou a me incentivar. E aí eu fui fazer o Campeonato Brasileiro de Triatlo lá em Brasília. 3 dias de ônibus. Nossa senhora. E aí eu conheci o Leandro Macedo, que eu fiquei na casa dele, foi super massa comigo. E eu era muito fã desse cara. Eu falava, Uhum. nossa, eu tô na casa do Leandro Macedo e tal. E aí cheguei lá, eu conheci um cara de São Paulo, outro treinador que chama Gladson, foi treinador de uma galera aqui, então, o Igor, Pamela, uma galera, a Uhum. galera conhece bem o Gladson, sabe que não é fácil treinar com esse cara. Isso foi muito importante para mim também. E esse cara, ele me deu uma oportunidade que era um dos grandes sonhos da minha vida, que era fazer uma faculdade, né? E, e aí ele começou a plantar essa ideia na minha cabeça, que se eu fosse morar em São Paulo, ele conseguiria uma bolsa de estudos para mim. E aí, a partir desse momento, o outro sonho começou a brilhar também. Eu falei, bom, cara, Claro. é aqui que vai acontecer a coisa na minha vida, né? Eu tinha muita vontade, era um sonho da minha mãe, eu já não tinha mais ela, mas isso ficou muito latente na minha cabeça, mas eu não Uhum. sabia como fazer isso. Uhum.
E aí o triatlo me deu abriu essa janela para mim, e depois virou uma porta, né? E aí no outro Campeonato Brasileiro no Espírito Santo, eu vim com a tia Irene, que é a mãe de um atleta também, que me ajudou muito, foi uma das minhas muitas mães que eu tive, que quando teve esse Campeonato Brasileiro, ela falou, não, você não vai de onde? Eu vou conseguir uma passagem de avião para você ir. Daí eu vim no avião da FAB, cara. Caramba, Samuca! É Como só é que ela história boa, conseguiu, cara, cara. uma passagem da FAB? Da FAB, aqueles aviões pequenininhos, acho que levamos 6 horas para chegar, mas chegamos, Espírito Santo. Cheguei lá, aí, cara, chegou lá tudo loucura, porque eu fiz o brasileiro, fui bem, e aí o Gladson tava lá, ele já me mandava uns treinos, eu pegava na escola, porque eu só tinha computador na minha escola, né? E aí ele falou, Samuca, fica aí umas 2 semanas, 3 semanas em São Paulo, que se você for bem lá no Troféu Brasil e no Campeonato Brasileiro de Duato, que ia ser 2 semanas diferentes, eu acho que vai rolar aquela bolsa lá na Uni Santana. Eu falei, beleza. Aí a Tirene falou, você é maluco? Como é que você vai ficar em São Paulo? Você vai para São Paulo, você não tem roupa, não tem dinheiro, não tem... Você tá doido? Eu falei, não, mas é 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas eu consigo. Daí ela me deu R$ 50. Eu tinha um agasalhozinho de tactel da Petries, da Federação Cearense lá, que eu sou do Piauí, mas eu comecei a competir pela Federação Cearense, por isso todo mundo acha que eu sou do Ceará, né? Aham. Porque não comecei a fazer triatlo no Piauí, eu comecei no Ceará. E aí, cara, vim para São Paulo. Então essas 2 semanas viraram 3 anos. Eu demorei 3 anos para voltar para Fortaleza. Essa primeira vez que eu vim. Aí foi vida louca. Ô, Eu fui Samuca, bem, eu fui bem no Troféu Brasil, acho que ganhei minha categoria, e campeão brasileiro também de duato terrestre. Nessa época eu estava correndo bastante, correndo bem mais do que eu corro hoje. E pesando 10 mas quilos menos, viu? 10 a menos? Eu pesava 60 quilos, cara, 61, era Caraca, cara, você era só a você era minhoca. magrinho, só pele e osso. É que parece que não é, mas quando eu fazia a prova curta, eu era 10 quilos menos. As minhas pernas eram muito fininhas. E aí, Uhum. quando eu fui fazer prova longa, eu acho que de tanto treinar bike, eu hoje peso 10 quilos mais. Tipo, Caraca, meu. eu sou magro, mas eu sou muito pesado. Exato, Acho né. que aumentou muito minha massa muscular. Antes eu não tinha muita massa muscular. Uhum. Então, bom, enfim, sei que hoje eu peso 10 quilos mais. Ô Samuca, deixa eu só voltar aqui numa coisa. Você queria ser o bam de alguma coisa, você tinha esse sonho que provavelmente foi alimentado vendo televisão, você queria ser um cara bom em alguma coisa para ser reconhecido. E a corrida você era, e isso te deu essa motivação. E de repente você viu o triatlon e você deixou, vai, o foco na corrida e achou que por não ser um esporte de negro, por ser um esporte onde conjuga as 3 modalidades, você não sabia nadar, você de alguma maneira viu alguma coisa que te fez isso que você acabou de contar, de novo mudar de foco para se tornar um triatleta. O que você viu, né, pelo que você se recorda, o que você achava que o triatlon ia te dar, que você aceitou um desafio que, para quem não tinha condições financeiras, né, nem para pagar o ônibus, não sabia nadar, você chegar e estava tendo resultados bons na corrida, você de repente fala assim: "Não, cara, eu quero ir para o triatlon", você tem que ter tido alguma coisa ali que te atraiu bastante, né, que te seduziu ou que te prometia alguma coisa. Michel, acho que é uma coisa muito pessoal minha, assim, com relação à minha história de vida e com relação à minha personalidade. Eu estou sempre em busca de quebra de paradigma, sabe? Aham, Estereótipos, de coisas. Então, assim, eu estou sempre muito o que não pode me chama um pouco mais a atenção, assim. Então, assim, eu queria entender por que não podia ser um cara preto, um cara da periferia, um cara que não tem recursos financeiros, por que que isso não era para mim? aham. Então isso me fez também, me motivou muito. Eu queria ser o cara preto de dread que faz Ironman que vai para o Havaí. E assim isso ainda me motiva até hoje, né? Acho que você vai ver poucos caras
que tem dread, que tem uma barba longa, que, sabe, que consegue andar ainda num nível bom, ok para bom. E todas essas coisas me fez também pensar que eu tenho até uma responsabilidade social hoje. Olhando de hoje para trás, eu penso Aham. nisso, né? Como, como não, não pensar que você carrega consigo essa, essa responsabilidade mesmo social de abrir para sei lá, um outro jovem, né? Uma outra, uma perspectiva diferente, essa, essa, essa possibilidade de sonhar, de poder fazer, sabe? Então, assim, às vezes, quando meus amigos até perguntam, por que você não corta o cabelo? Eu falo, cara, porque é também a minha identidade, é Sem também dúvida. a minha bandeira que eu carrego. Eu falo, cara, um cara de dread, ele também pode fazer triatlo em alta performance. Um cara, sabe, um cara que talvez começou um pouco, não sabe nadar, mas ele quer, cara, ele pode aprender, pô, sabe? Então, assim, eu acho que tem muitas coisas que me motivaram naquele momento, só que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje porque precisei viver. Mas Exato. dentro de mim ela estava lá, latente, falando não. E naquele momento eu sabia que essa decisão para mim ela era muito importante, porque estava muito claro para mim que eu teria um caminho muito, assim, que eu colheria muitos frutos no atletismo, Uhum. porque realmente eu sempre tive algo dentro de mim que me faz correr bem, sabe? E eu sempre gostei de treinar duro. Então, desde a capoeira, eu sempre fui um cara muito focado. Então, sempre dou o meu melhor, meu 100%. Quero, sabe? Então, sou um cara que eu gosto de treinar forte, mas eu preciso estar motivado. E aí eu saí sabe? Todo mundo me questionou muito, falou, não, mas você nasceu para correr, o que você vai fazer com triatlo? Você nem sabe nadar, você, poxa, lá não tem preto, por que que você vai? Eu falei, eu preciso ir, cara, porque não tem, e precisa ter. Então essa foi uma das minhas maiores motivações também, né? E também os amigos que eu fiz no triatlo foram pessoas que marcaram minha vida, cara. Eu acho assim, eu tive muitas, sabe, que não falei, muitas mães, muitos irmãos. Eu fui muito acolhido, muito bem acolhido no triatlo, nesse esporte que tem muito para evoluir, mas é um esporte lindo, maravilhoso, com pessoas muito bacanas. Então, assim, acho que tinha que ser. E aí eu me identifiquei muito. Eu pensei, cara, minha vida nunca, o fácil ele nunca fez parte da minha vida. Então sempre foi coisas que pareciam impossíveis ou coisas que estavam muito distantes ou coisas que não eram para mim que fazia parte do meu dia a dia. Então para mim estava bem, era aquilo. Eu já estava acostumado a viver aquilo. Então o triatlo eu me identifiquei muito. Eu falei, é isso, cara. Isso realmente é para mim, né? Porque, e aí foi isso. Acho que eu não me arrependo nem um minuto, assim. Eu acho que o triatlo ele me trouxe e me traz muitas alegrias. É onde eu me renovo, é onde eu coloco tudo que eu preciso colocar para fora ou tudo que eu preciso colocar para dentro, eu encontro nesse esporte. E, sei lá, aí todo dia eu penso, já treinei muito, já competi muito, talvez seja a hora de eu dar uma descansada, mas para mim ainda não me vejo sem fazer. Eu preciso abrir aquela janela, respirar, mas preciso voltar para ele, que é meu esporte mesmo da vida, não tem jeito, já aceito que é isso. É, tem que aceitar, Samuca. É, Deixa eu te falar uma coisa. Cara, você citou agora que você, né, fez grandes amizades, mães, irmãos, as pessoas foram receptivas, mas eu imagino que você deva, assim como na sua vida, social, profissional, você deva ter se deparado também com situações de preconceito, situações onde, por algum motivo, você não estava quer dizer, por motivos da sua raça, da sua cor, da sua condição social, eh, talvez você não tivesse sido tão bem acolhido. E como é que foi isso no triatlon e como é que você encara isso no seu dia a dia, sendo um cara que chegou aonde você chegou do ponto de vista, profissional, né, você é um personal respeitado, com diversos alunos,
você é sócio do Clube Pinheiro já faz alguns anos, que é um clube, infelizmente, de elite, né, em São Paulo, no Brasil, né, um clube que forma grandes atletas. Enfim, como é que foi, cara? Como é que a comunidade do triatlon, ou como é que você vivenciou algumas, algum tipo de preconceito dentro desse mundo do triatlon? É, então, como eu falei, eu me senti sempre muito bem acolhido, né? Eu acho que situações assim de preconceito explícito, assim, eu não lembro, não recordo de ter vivido alguém chegar para mim e, sabe, me desrespeitar assim duramente, Aham, diretamente. Com certeza existe muito preconceito velado, coisas que as pessoas não têm coragem de dizer para você, mas elas vão falar e vão ter atitudes preconceituosas. Mas o esporte, cara, ele é um lugar tão mágico, tão maravilhoso, que ele, quando a gente alinha lá para largar, não tem essa, né? O cara pode ser verde, azul, vermelho, da cor que ele quiser ser, sabe? Ele pode ter 1 bilhão guardado esperando ele depois, mas ali, se ele não treinou, se ele não tá pronto, ou se ele tá lá só para completar o negócio dele, se divertir, se sentir, ele tá ali para isso. Então, se ele chegar numa energia diferente, ele mesmo se coloca numa situação deslocada, sabe? Então, uhum, assim, e, e como eu sempre fui um cara muito guerreiro, duro, sabe? Eu acho que a minha atitude dentro do esporte, ela, ela trouxe para mim uma paz de não deixar espaço para isso acontecer comigo, sabe? Então, de novo, como não tinha outras pessoas, né? Então, acho que agora deve ter um pouco mais, mas antes não tinha, você não via, só tinha eu lá para largar de preto. Então, e assim, andando no nível um pouco mais forte, não tinha. Aí depois veio o Vinhal, né, que também, mas ainda é preto, mas o cabelo já está um pouco menos, né, crespo, né, Vinhal? Mas é preto também. Mas assim, é negro, você vê assim que você não vai ver muitos. Só que assim, dentro dessa situação, você vê que não sobra esse espaço, sabe? Uhum, Então, assim, pelo contrário, o cara ia falar assim, pô, bicho, porque assim, o que é esperado, que é isso que eu falo do velado, né? O que é esperado é que você não consiga, que você não consiga nadar, que você não consiga comprar uma bike para competir no mesmo nível. Então, você tá lá para largar, o cara já, ele vai olhar para você e vai achar que você não vai andar nada. Nunca viu um preto andando, como é que você vai andar? Então, uhum, assim, e aí, cara, isso se desconstruía ao decorrer da prova. Porque aí o cara ia falar, cara, o Samuca anda pra caralho, porra. E aí esse respeito, ele foi acontecendo, não sei se é felizmente ou infelizmente, mas ele foi acontecendo com relação ao meu desenvolvimento durante o esporte, né? uhum, Então, eu acho que como qualquer outro esporte, mas eu vou falar do triatlo, que é onde eu conheço mesmo, eu acho que quando você tá lá, cara, inteiro, com muito amor e com muito trabalho duro, com muita, sabe, vontade de estar lá, é muito difícil sobrar espaço para que as pessoas te ataquem em um lugar preconceituoso, sabe, ou racista, ou qualquer outra situação dessa. Então, com relação a isso, eu tô muito orgulhoso do esporte, desse esporte que eu vivo, que é meu estilo de vida, e ainda não vivi nenhuma situação assim que eu tenha que chegar aqui para falar para vocês, o coração, né, doído, sofrido de preconceito direto, sabe? Um ataque uhum, assim, não uhum. sofri. Que bom, Triatlon, né, cara? não. Né. Talvez até a sua atitude não dê brecha para que alguém possa, ousar, né, te desrespeitar nesse sentido. E agora tem uma coisa que eu que eu ia deixar para falar mais para frente, mas agora refletindo aqui um pouco, tem uma coisa do povo nordestino, né, cara, eu tive esse contato aí durante 10 anos justamente com o cearense, que é um povo mais extrovertido, é um povo mais piadista, é um povo parece que mais leve, né, vive, eu tenho impressão, se a gente conseguisse medir, avaliar isso, talvez num nível de felicidade maior
do que os paulistanos, né? Como eu sou um paulistano, eu acho que eu posso falar um pouquinho disso. Eh, e você, embora não seja um cearense, né, cara, assim, para mim você era um cearense, eu não sabia que você era um cara do Piauí, mas, enfim, só uma vez em Teresina, eu não posso comparar, mas você carrega essa aura, que eu acho super legal, de um povo mais alegre, de um cara mais solto, mais extrovertido, piadista e tudo mais. Isso também é uma coisa que eu acho que quebra barreiras, né, deixa as pessoas talvez mais à vontade contigo e te reconheçam pelo ser humano que você é, independente da sua cor ou da sua classe social. Você sente alguma coisa nesse sentido? Que esse jeito que você é, né, um cara aqui você tá sério, né, mas eu sei como eu sei como é que você é, no dia a dia. Você acha que isso aí também ajuda, cara, a você romper barreiras? Sem dúvida nenhuma. Michel, eu até brinco, eu falo que esse meu jeito de ser foi a maneira que eu encontrei para sobreviver. E foi meu jeito de me proteger, meu jeito de. Porque muito cedo eu precisei, cara, fazer família, amigos, porque, pô, 15 anos eu não tinha casa, não tinha onde morar, velho. Então, fui morando com pessoas que iam ficando meus amigos. Então, eu sempre fui um cara que, todo lugar que eu fui, eu tentei fazer amigos e fiz muitos amigos, né, pelo mundo inteiro, onde eu passei. Uhum, uhum, E isso vem muito também, talvez, do povo nordestino e tudo mais. E eu acho que esse jeito mais solto de ser, ou de mudar a perspectiva que você olha as coisas, porque às vezes a coisa até, ela pode até estar aliviadora, mas se eu for direto, talvez eu meta a testa em algum lugar. Mas se eu mudar um pouquinho a perspectiva e trazer a pessoa para o meu lado e ela conviver com isso, talvez a gente consiga mudar essa perspectiva. Então eu sempre busquei fazer isso. Eu até lembro que quando eu fui virar sócio do Clube Pinheiros, eu fui também muito questionado, né? Depois até eu me questionei mais para frente, mas eu fui muito questionado, né? Então, assim, ontem foi aniversário de um grande amigo meu, que foi um dos caras que me incentivou, o Andrew, e um outro amigo meu da faculdade, que falaram, eu falei, cara, imagina que se eu tivesse essa grana, imagina que você ia gastar com isso. Mas depois eu percebi que realmente fazia sentido para mim. E ao mesmo tempo que todo mundo falava, pô, mas é um clube alemão, é um clube de pessoas com muita grana, não sei o quê, você, pô, não tem preto, o que, que você vai fazer lá, Maraná? Eu falei, aí eu pensei, eu voltei de novo exato, no começo imaginei. da minha história. Eu falei, ah, é? Então quero, Então agora é é para lá que lá eu que eu vou. vou. É aqui que eu vou. Eu falei, putz, mas como é que eu vou pagar esse negócio? Não, eu vou assim mesmo. Eu falei, vou. E aí eu até brinquei, eu falei, cara, a partir do momento, eu penso muito no Nelson Mandela, né? A partir do momento que a gente, né, a comunidade preta e todo mundo começar a viver separadamente, em grupos separados, em bolhas separadas, eu acho que a gente tem um pouco mais de dificuldade de quebrar alguns preconceitos, algumas barreiras. Então, poxa, se eu nunca for para o Clube Pinheiro, vai continuar daqui 100 anos um clube que só tem branco, não tem preto. E na minha cabeça não faz sentido. Eu falei, olha só, a partir do momento que eu estiver lá, como qualquer outro sócio, entendeu? A gente vai ter a oportunidade de conviver juntos, como já temos. Então, os caras vão, de alguma maneira, ele vai entender que, né, quem tem um pouco de dificuldade de entender que a cor da pele de uma pessoa não diz, né, não sabe, não sabe, não diz muito, mas diz tudo. Então, assim, você precisa conhecer essa pessoa, você precisa conhecer as atitudes dela e, esse lugar, ele vai ser construído com a convivência também, entendeu? Então, para mim também, como eu falei no começo, me senti também num papel, né, numa responsabilidade social, de estar lá mesmo e de trazer essa transformação para o mundo, que é o mundo que eu quero, cara. O mundo que eu quero, se eu tiver um dia um filho, o mundo que eu quero é esse mundo, onde ele possa ser livre, ir para onde ele quiser, viver o que ele quiser e tá tudo bem. Ser respeitado
pelo que ele é da melhor maneira possível, sabe? Então, a minha chegada no clube, querendo ou não, ela foi um pouco cautelosa. Cheguei, me senti realmente num lugar onde eu tinha, tive um pouco de cuidado, pensei um pouco, será, como é, tal. E assim, eu vivi algumas situações no clube que mexeram um pouco comigo, mas depois estabilizou e hoje está massa. Hoje é muito, se acontece, é que nem eu falei, velado e a pessoa não tem coragem de me falar e tá tudo bem, porque eu vou continuar lá. Eu vou continuar lá, Exatamente. entendeu? Eu vou continuar lá e se um dia eu tiver filhos, meus filhos também. E é isso, cara. Eu acho que teimoso do jeito que eu sou e querendo muito essa mudança para o mundo, essa inclusão, esse lugar de respeito, eu acho que também acabou sendo uma escolha boa. Tem muitos amigos lá, eu consigo treinar bem, eu consigo conviver com pessoas que eu só conheci, só encontrava em competições, mas que são meus amigos também. E aí até brinco, eu vivo todos os mundos, né? Eu gosto do mundo das artes, tanto é que está aqui, né? Um amigo meu fez para mim, gosto da educação, gosto dos meus amigos que trabalham na escola, eu gosto dos meus amigos do clube, eu gosto dos meus amigos que moram na periferia, eu gosto. Então, eu acho que você pode viver, sabe, livre. Uhum. E eu acho que na minha utopia não era nem para existir essas bolhas que a gente vive, mas eu quero ter o passe livre para ir onde eu quiser, sabe? Desde, sei lá, um lugar como o clube, a periferia onde minha tia mora, onde eu morei, voltar aí, ser livre e trazer isso, essa, sabe, a minha alegria, trocar com outras pessoas, falar que minha ferramenta de trabalho é o esporte, minha ferramenta de transformação social também é o esporte, e ter um olhar filosófico para isso. Eu acho que a minha luta é essa. Tem várias lutas, mas a luta que eu escolhi para mim é essa e estou contente com isso. Tamo Bacana, lá, cara. Isso aí. tamo lá. Samuca, agora vamos falar aqui de novo um pouco de triatlon, cara. Aí Tá. você, contra todas os preconceitos, você resolveu encarar um esporte, e um esporte novo, e depois de algum tempo, já aqui em São Paulo, você resolveu fazer as provas longas. Aí você foi para Florianópolis em 2006. Já era um sonho desde o começo, você já soube lá em Fortaleza ainda que o Ironman era o Ironman, e você um dia gostaria de participar, porque teve algum momento aqui na conversa que você falou de Kona, ou foi uma coisa que depois que você começou a ter a sua vivência no triatlon, você começou aí você teve conhecimento do que era o Ironman, que tinha um Ironman no Havaí e tal, você falou, cara, eu quero fazer, quero experimentar essa coisa de longa distância. Como é que foi essa migração de um triatleta de provas curtas para um triatleta de longa distância, que foi o que você acabou se transformando aí a partir de 2006. Cara, desde o começo, a Ironman do Havaí fazia parte daquele meu sonho impossível, aquele sonho louco. Um amigo meu falou do Havaí, falou do Ironman. Primeiro eu achei que ele estava tirando uma onda comigo. Eu falei, imagina que alguém consegue fazer um negócio tão grande desse. Não tinha nem noção do que era. Depois Uhum. falou que era no Havaí. Aí eu falei, poxa, será que um dia eu vou no Havaí? Mas bora. Então, assim, desde o começo era algo que eu queria um dia fazer, mas eu tinha muito medo de fazer uma prova tão longa, tão dura como era o Ironman, né? Então, eu sou assim da galera mais antiga que começou nas provas curtas e fica muito tempo nas provas curtas. E eu sempre via o Ironman como prova das pessoas mais velhas, né? Tipo, o cara tá quase aposentando das provas curtas, ele vai, antes de aposentar, ele faz um Ironman. Então eu sempre tive essa ideia que um dia eu ia tentar fazer um Ironman, mas seria lá no final, assim, quando eu já estivesse andando tão bem, ou não tão rápido, né? E então essa sempre foi uma vontade. E aí quando eu estava aqui na faculdade, teve um momento da minha vida que eu falei, bom, mano, acho que eu preciso focar mais na faculdade, trabalhar.
porque eu comecei a ver meu sonho de um atleta de alta performance e, somente quando o Gladson foi dar treino na seleção, foi dar treino num projeto que tinha, que era, não sei se chamava Casa do Atleta, que recrutou vários atletas do Brasil inteiro e virou uma casa e tal. E naquele momento eu parei de treinar com o Gladson, eu comecei a pensar assim, acho que vou fazer prova longa. Foi aí, em 2006, eu comecei a tentar, mas eu demorei muito, cara, para me adaptar às longas distâncias. E hoje eu vejo a galera de primeira, pá, eu falei, cara, como é que pode? Demorei. Em 2006, fui conseguir classificar a primeira vez em 2011. Foram 5 anos tentando pegar a vaga. Aí Uhum. também foi outra teimosia na minha vida, velho. Eu voltava para casa doido, chorando, falando, não é possível, velho. Não é possível. Não, tô treinando pouco. Aí faltava. Aí eu de novo, eu falei, não, cara, Mas tá peraí, errado, né? o teu primeiro Ironman lá em Floripa em 2006, eu já vi que você não fez em 2007, né? Como É, é que foi a experiência, cara, de ter ficado lá? Você fez o quê? 10 horas, 11 horas? Quanto você fez? 12 10 e horas? 28. Aham. Acho. Como é que foi, cara, a experiência, assim? Você deve ter curtido, né, ou não? Não, cara, eu curti, mas eu fui naquela ansiedade de quem faz prova curta, né? Então eu já saí igual um louco na bike ali, na metade do pedal eu já não conseguia mais me mexer, as costas travadas. Falava, meu Deus, como é que eu vou correr? E desci também, saí para correr igual maluco, passando ali os primeiros 21, acho que eu passei ali tipo 1 hora e 20 e pouquinho, sabe? 1 hora e 22, uma hora. E depois se acabava no final ali, mas como tinha corrido, mantinha correndo, fazia 3 horas e 10, 3 horas e 15, maratona. Mas um jeito muito alucinante de fazer a prova. Então, demorei muito para entender como fazer, como regular minha intensidade com o volume. A minha maneira de treinar, eu acho que mudou muito no longo desses 5 anos que eu demorei. Eu fui experimentando várias coisas, porque depois, desde que o Gladys foi embora, eu virei o senhor do meu destino, né? Então, eu fui testando em mim. Todo Aham. ano eu testava uma coisa diferente. E aí, como eu não tinha aquela época da faculdade, meu duro ali, eu tinha que fazer uma vez por ano. Então, toda vez que eu errava o tiro, eu tinha um ano inteiro a treinar de Pra novo, a esperar. É. pensar, a fazer. Então, a outra oportunidade só no outro ano. Isso também, né? Tipo, a galera faz bastante prova. Pô, não deu aqui, daqui 2 meses faz outra, não deu, faz outra ali. Não, eu demorava o ano inteiro para fazer de novo. Eu ficava o ano inteiro sofrendo, pensando, cara, como pode? Ia lá, de novo, pum, voltava para casa. E nessa brincadeira eu fiquei 5 anos. Só que é muito engraçado, cara, quando. Isso é muito importante o papel do treinador para o atleta, né? Então, eu lembro que quando eu classifiquei a primeira vez, eu reconectei com o Gladys em 2010. E o Gladys falou assim, mas como assim? Eu falei, cara, eu estou tentando me classificar para o Mundial do Havaí. Ele falou, mas como você ainda não conseguiu? Eu falei, não, cara, eu não estou conseguindo. Ele falou, mas como assim, Samuel? Você é um cara tão forte. Ele falou, não, alguma coisa errada você está fazendo. Eu falei, não, bom. Ele falou, não, vamos treinar. E daí voltei a treinar com o cara, brother. Aí uma vez antes de eu classificar, eu fiz um brasileiro de longa distância em Fortaleza. Fui o quarto geral e o primeiro amador. E o Manoc tinha ganhado, sabe o Manoc? Aham. E aí o Manoc perguntou assim para mim, porra, Samuca, você correu muito, cara. Nesse calor, o que é que você faz? Eu lembrei de um treino que o Gladys me passava. Eu falava, ó, é 10 de 2000, velho. 10 de 2000, meio-dia. Caramba, meu. Aí, cara, eu comecei a perceber que tinha muito. Não era só a forma de treinar, mas precisava de alguém que me conhecia, conhecia bem, e sabia que eu estava treinando aquém do que eu podia, Aham. sabe? E assim aconteceu, cara. Ele me treinou e no ano seguinte eu classifiquei. Foi talvez acho que um dos melhores anos de performance para mim, sabe? Naquele primeiro momento. 2011. E 2011 foi isso. Consegui classificar. Acho que até o pódio estava lá eu, Menucci e o Vinhal.
Ah, olha lá, conseguimos cara, que descer. Foi legal. um pódio assim Pô, você com. tem essa foto, cara? É a foto de 3 convidados do Endorfina. Você tem essa foto? Tenho, tenho. A gente, Manda pra vou mim que eu mandar vou para você postar. aí. Foi um dia também bem importante, porque são dois grandes amigos meus aí de muitos anos do esporte, duas pessoas que eu respeito muito, gosto muito, tenho muito carinho por eles. E aí você fala assim, poxa, está nós três aqui, é sinal que a gente estava tão perto um do outro, né? Realmente, Aham. tanto fisicamente quanto na energia, no esporte, em tudo. Então foi Uhum. muito legal, né? Até mandei um beijo aí pro Thiaguinho e pros meninos, né? Pros Thiagos, né? Pinhal e pro Menucci. Ah, é verdade, É, é, todos os 2 dois são Thiagos, Thiagos, é. né? Então são duas pessoas muito queridas. E daí para frente, cara, o mais engraçado é que daí para frente nunca mais foi um problema para mim classificar para o Mundial da Havaí. Não que eu não treine, pelo contrário, eu só treinei muito mais e de uma maneira que eu entendi como o meu corpo funciona. E muitas vezes eu vi alguém falar assim para mim, mas também, né, o cara nem todo ano vai para o Havaí, pô, mas também é fácil, mas também, eu falei, cara, eu demorei a Como é que é acertar, fácil? a achar, a me entender, me conhecer, porque a prova longa tem muito de você conectado com você mesmo. Não tem aquela ansiedade de um short, de um olímpico, onde você está ali mais preocupado com todo mundo, e tem que entrar no ritmo, vai na roda, e tá no grupo, não sei o quê. Lógico que tem as suas estratégias da prova longa, mas eu acho que estar ciente e sendo conhecedor do seu corpo, das suas capacidades, de segurar a onda onde precisa e dizer agora é a hora de eu ir, conta muito, né? Então, eu acho que é aquele lance da experiência. Por isso que talvez naquele momento, na minha cabeça, era esporte de quem já estava mais velho, né? Aham. Então, é isso, minha primeira história de classificar. Não foi fácil a primeira vez, viu, gente? 5 anos. Ô Samuca, e o que que você encontrou lá no Havaí? Correspondeu ao seu sonho ainda de adolescente, jovem adulto, cara, a hora que você teve lá em 2011? Sim, cara, eu. Foi doce, já que você demorou tanto para conseguir se classificar? Foi uma experiência prazerosa? Então, eu tenho duas coisas para falar. Eu acho que o segundo dia mais feliz da minha vida foi quando eu classifiquei para o Havaí, viu? Quando eu cheguei lá, foi o terceiro dia mais feliz da minha vida. Mas Qual que tinha sido o primeiro mesmo? o primeiro dia mais feliz da minha vida foi quando eu colei grau na faculdade, cara. Ah, Eu tá, falei, mano, legal. eu consegui, mano. A tua Esse mãe foi o. viu se Não. se formando? Minha Ah, mãe, que minha mãe pena, não sabe, cara. minha mãe nunca me viu fazer nada disso, cara. Uhum. Ela não sabe, ela não deu tempo a gente compartilhar da pessoa, das coisas que eu consegui fazer, das Que coisas você que eu posso fazer conquistou. hoje. Ela não, infelizmente, até me emociona porque foi alguém que sempre me fez ser essa pessoa teimosa que eu sou, sabe? Porque ela sempre falou isso para mim, filho, você pode fazer o que você quiser, sua vida sempre vai ser um livro que você vai escrever a sua história. E ela sempre me colocou num lugar de muita luz, né? Num lugar muito alto, então eu não podia aceitar algo menos que isso para mim, sabe? Por isso talvez eu seja tão teimoso. Mas enfim, chegando lá foi meu terceiro dia mais feliz da minha vida, cara. Mas eu também me senti muito em casa, porque como eu falei, eu sou do Piauí, então calor para mim nunca foi um problema. E É no Piauí que o urubu voa com uma asa só? é no Piauí o quê? Que o urubu voa com uma asa só? É, lá os bichos têm que se abanar, porque é quente, meu. É, Quente o e ouvinte úmido. não sabe dessa piada manjada, né, mas é isso, né, dizem que no Piauí o urubu voa com uma asa só, porque a outra ele tá se abanando. Exatamente, é um calor, cara. Só que também você crescer, passar sua infância num lugar como esse, calor para você nunca mais vai ser um problema. E eu acho que essa é uma das minhas grandes forças quando eu estou no Havaí. Então, dificilmente, não que eu não sofra no calor, como qualquer ser humano, calor e umidade é o lugar de sofrimento. Mas eu sustento esse sofrimento por mais tempo, talvez. Uhum. E também, eu também tento treinar mais no calor.
mas eu me senti muito em casa, me senti muito confortável naquele, né, dentro do possível, naquele lugar de calor. E aí, de novo, eu falei, realmente é para mim esse lugar, viu? E aí foi tipo, viver um sonho. Mas também chegar lá para mim sempre. Minha vida sempre tem uma história doida para contar, cara. 2 semanas antes de eu ir roubar minha bike, tive que ir com bike emprestado, Sarran, né? Todo mundo conhece, deve conhecer o Sarran. Sarran Uhum. que me emprestou a bike, eu fazer meu primeiro Ironman do Havaí, porque treinando aqui na estrada, no país que a gente mora, vive, né? Acontece essas coisas. Alguém põe uma arma em você e te leva, qualquer coisa. E comigo não foi diferente. Ainda ganhou um apelido carinhoso, cara. Perdeu o Playboy. Eu falei, eita, achou, achou o Olha lá, Playboy. o cachorro até latiu, olha lá. Posso falar Vai lá acalmar o cachorro. Ei, parou. Então, Ah, mas é até ele deu isso. risada. Perdeu o Playboy. Aí já comecei sem bike, para começar a história. E fiquei numa universidade cristã lá, que era tipo uma universidade de missionários. Então, assim, tipo, a primeira vez foi bem isso. Fiquei na igreja, a galera. Mas eu também fiquei junto. Peraí, só um minuto. Vai lá. Rani, não, vem cá. Então, na primeira vez eu fiquei na universidade e lá eu conheci o Cris Lieto, que na época era o cara do pedal, né? Não sei se você recorda, Cris Lieto, americano, sempre Sim. pegava a bike primeiro. Aham. E aí eu tive o prazer de conviver esses 15 dias no mesmo ambiente. Conheci, eu nem sabia que ele era o. Aí depois foi que eu falei, cara, é o Cris Lieto. E aí conheci ele, a família dele. E fiquei essas 2 semanas com o pessoal da igreja. E foi o pessoal que me acolheu lá no meu primeiro momento. E, e também, assim, eu acho que eu não fiz 6 vezes no Havaí, eu não fiz uma prova ruim, cara, lá. Acredita? Isso é até o ano passado, eu nunca tinha, todo ano, eu fazia um tempo melhor do que o tempo anterior. Caramba, que É, legal. só agora, nesse ano, a minha última participação agora, 2022, eu fiz um tempo muito parecido com o meu último tempo lá. Uhum. Mas também foi um ano realmente quente, cara. Você tá Até com para quem quantos é. anos, Samuca? Quantos anos eu tenho? É. 40. 82, 40. Aham. 40. Ah, tá certo, 82, isso aí. E tá pesando, Samuca? Você tá sentindo ou... Cara, esse ano eu tenho minha melhor marca de maratona em triatlon de Ironman. Eu fiz 2 horas e 48, que com quarentinha Tá é bom, tá bom. considerável, né? Porra, tá excelente, meu. E, cara, fiz 9 horas e 18 lá em Kona. Também não foi meu segundo melhor tempo lá. E pesou no sentido. Você não soube ainda, né? Eu tô conseguindo fazer, cara, marcas tão boas quanto até melhor, né? Poxa, eu ainda não tinha conseguido correr abaixo de 2,50, que sempre foi um incômodo para mim, sabe? Porque eu sempre Aham. sabia que algumas vezes eu estava tão perto de fazer e acabava sentindo ali no finalzinho da prova e deixava escapar esse sub 2,50. Então, eu tive esse ano de pandemia, eu fiquei um ano sem treinar, cara. Então, para mim também foi muito importante eu conseguir fazer isso logo agora, nessa volta, né? Uhum. Então, eu sempre soube que eu podia, mas nunca tinha feito. Cara, nesses anos todos, né, e 29 provas, você fez várias vezes, várias provas por ano. Como é que você também consegue se manter motivado, né? Você que já falou agora, né, que tinha no começo você demorou, né, só podia fazer prova uma vez por ano e tal, quer dizer, fazer o Ironman uma vez por ano, e de repente você engatou e você pegou gosto pelo negócio, o teu desempenho foi melhorando. Eu imagino que isso também foi te dando, quer dizer, imagino não, né? Isso foi te dando uma bagagem de autoconhecimento muito grande do ponto de vista físico e psicológico também.
né? Eh, Como é que você se manteve e se mantém motivado? Embora a gente teve uma conversa, não lembro se foi no final da pandemia ou no meio lá da pandemia, que você falou: "Ah, esse ano eu não vou fazer nada, eu vou parar, essa vai ser a última prova que eu vou fazer", lembra? Né, ainda eu Lembro. brinquei que você ia se mudar pra Bélgica, que você estava namorando com uma menina da Bélgica e tal. Mas como é que você, cara, se manteve e se mantém nesse nível de motivação, cara? Assim, o que que te dá essa motivação? Olha, para mim são duas coisas. A primeira, eu tenho que deixar aquela janelinha aberta que eu te falei, porque eu já, eu já dei muita energia minha, eu tenho uma troca de energia muito boa aqui nesse esporte, mas eu preciso de vez em quando dar uma respirada. Então eu achei um equilíbrio assim que me faz bem, que é tipo depois de uma prova como essa, eu preciso pelo menos de um mês e meio ali treinando, treinando muito pouco, às vezes só dando aula. Aí eu gosto de conviver um pouco com meus outros amigos de outras, né, de outras bolhas. Uhum, Então eu me dou a oportunidade de viver outras coisas. E isso me mantém motivado, porque a partir do momento que eu dou aquela descansada na cabeça, eu saio com meus outros amigos, tomo uma cerveja, vou numa festa, faço outras coisas, saio para outros eventos, foco um pouco nos eventos culturais que eu gosto também. Então eu dou uma quebrada. Então, porque antes, minha vida sempre foi triatlon 24 horas. E aí eu comecei a perceber que você vai ficando cansado, você vai perdendo um pouco mais de motivação. E aí, quando eu faço isso, eu volto renovado, 100% com vontade de competir, não sei o quê. E, e aí eu até brinco, eu gosto de treinar com os meninos quando eu estou muito destreinado. Eu vou para Romeiros ali, com a galera. Rapaz, eu sofro, mas eu sofro num nível que acho que até Deus no céu deve dar risada. E eu fico lá sofrendo para trás e todo mundo tirando uma onda comigo. Aí eu adoro. Eu falo, pronto, é hora de voltar a treinar. aham. Entendeu? Então eu preciso ali de alguém desconfiando que eu não consigo fazer alguma coisa que me motiva. Então a minha estratégia, eu preciso treinar um pouco. Então hoje em Entendi. dia eu uso isso até também para eu não me machucar. Eu não tenho nenhum histórico de lesão, cara. Então talvez eu acho que essas destreinadas para mim, ela me ajuda muito. Então Uhum, eu brinco, falo que eu sou 3 para um, né? 3 para um, 4 para um, tipo, 3 meses treinando duro para um de boa, uns 4 meses. uhum, E eu acho que é isso. Eu busco esse equilíbrio hoje. Porque eu quero continuar, sabe? Por mais que eu fale que é meu último, eu nunca sei se é mesmo meu último. Quase tem mais de 10 anos que eu falo isso e acredito que vai por mais uns 10 anos no mínimo aí Cada ano falando vai ser isso. o seu Porque, último. mas aí eu preciso dessa destreinada. Então eu sumo um pouquinho, vou fazendo outras coisas, mas rapidinho eu sinto vontade de voltar. Uhum. Né? Então, assim, tipo, lógico que eu já fui 6 vezes para o Havaí, fui naquela, putz, será que eu vou de novo? Mas eu já estava pensando assim, cara, pô, mas não tem sub-9, né? Você começa. Aí você fala, pô, mas já tenho 40. Eu falo, não, mas eu tô melhorando aí. Então você começa a pensar que você fala, putz, queria fazer um sub-9 em Kona. Então você começa a ter várias coisinhas, aí você coloca umas metas que são realistas, né? Lógico, não vou falar que quero fazer 8 horas e 5 lá. Mas, sabe, metas realistas. Eu falo, pô, um sub-9 eu consigo, né, velho? Pô, fiz 9 baixinho, é só uma apertadinha a mais, né? Então, assim, trazer essas coisas ali para a luz e ela te motivar. Mas sempre com essa Uhum. consciência que se eu for muito rígido comigo mesmo, sabe, eu perco a motivação. Porque aí passa a ser uma coisa muito maçante. Porque não é Aham. que é meu estilo de vida. Então, para ser meu estilo de vida, precisa ser algo sustentável. Sabe? Claro. Poxa, eu tenho 40 anos e, sabe, tem uma vida social também rolando em paralelo, tem outras coisas que eu gosto, tem outros amigos, eu não quero, como eu falei lá no começo da nossa conversa, eu acho que esse esporte também ser maravilhoso para a gente, enquanto amador, ele precisa caber mais que só pedalar e nadar e correr. Ele precisa caber amigos, família, vida social, e quando você não tem esse equilíbrio, às vezes
vai para um lugar que não é tão legal, sabe? Então, eu busco esse equilíbrio. E assim, estou aí para dizer, mais uma vez, né, que dá, não pensa, não, dá para você ter sua vida social, ter seus amigos, ter sua família, e quando precisar performar, dá, sabe? E eu acho também que foi um dos segredos do sucesso para mim conseguir, sabe, ir bem e conseguir classificar e conseguir ir para a Kona algumas vezes na minha vida, foi também essa flexibilidade. Que eu lembro que quando eu estava muito querendo muito, eu não conseguia, sabe? Então, a partir do momento que eu dei essa respirada, que eu dei essa equilibrada na vida, com relação a ela caber, né, o triatlo caber e fazer com que tudo caiba dentro da minha vida, acho que me manteve mais motivado para conseguir dar o meu melhor. E eu acho que é isso. Acho que isso me deixa motivado. Seguir o equilíbrio. Você é um cara que, né, nesse período pós a tua prova alvo, e normalmente tem sido Kona, você fica, tipo, muito tempo, muitos dias sem treinar, ou ainda tem aquela história do hábito de você acordar e querer pelo menos se movimentar um pouco antes de seguir aí com o teu dia? E o teu dia também é um dia ativo porque você trabalha como, né, personal, como professor de educação física. Era isso que eu ia falar. Eu busco muito não treinar tão forte, até porque eu sinto que o que eu mais sinto agora com a idade é o tempo de recuperação. Eu sinto que nas primeiras 2 semanas eu tenho meu corpo muito dolorido. Quando minha frequência sobe, eu sinto que não está legal. Então eu começo a perceber que eu preciso realmente de pelo menos um mês ali, bem na manhã. Só que assim, eu nunca consigo parar 100%, porque eu Uhum. já volto dando aula, já chego dando aula, né? Então eu me mantenho ativo. Então quando eu falo que eu não estou ali treinando e tal, não é que é meia verdade, né? Porque eu estou sempre treinando, né? Então geralmente eu sempre faço meus treinos de personal, eu sempre faço com meus alunos. Então sempre rola ali uns 100 quilômetros, um 20, um 15, um 10 quilômetros ali, só que em outro ritmo, sabe? Então eu estou num ritmo do aluno, então é um ritmo mais regenerativo. Aí tem uns alunos que já conseguem, que pedalam um pouco mais forte, então aí quando não estou tão legal, eu digo, não, hoje o treino é você puxar. Ah, legal. Então eu vou ali, vou na roda do cara, tal. Mas eu me mantenho sempre ativo, mas sempre com muito cuidado para não me machucar. E aí, Uhum. cara, para eu começar um ciclo de novo, sabe? Geralmente eu começo no começo do ano, aí eu volto ali treinando em janeiro, mas ainda treinando mais devagarinho. Aí só depois do meu aniversário ali em fevereiro que eu dou uma apertada legal ali, dou uns 3 meses assim mesmo, para chegar em maio andando bem. Mas tipo agora, também eu dou muito foco agora no finalzinho do ano, trabalho de força. Então, vou lá para academia, faço musculação, tento fazer outras coisas e, e tento me manter ali, ativo, para não perder tudo, mas sem dar muita pancada no corpo, né? E Uhum. aí, começo o ano descansado, motivado, com vontade de treinar. Mas se Uhum. terminar o ano quebrado, não consigo. Começo o ano cansado já. Então, Uhum. acho que essa é a minha busca. Bacana. E qual foi o momento, assim, que você sentiu, na tua vida como um triatleta, que você talvez não tivesse não tivesse, tão satisfeito ou desempenhando o que você gostaria? Houve algum momento, assim, onde você precisou parar e dar uma reagrupada, formar as ideias melhor? E por que que eu estou perguntando isso? Cara, quando você começou a fazer o Ironman em 2006, o Ironman já era uma febre, né? O Ironman do Brasil já era uma febre, começou no ano 2000, né, 2001. E eram anos que as inscrições se esgotavam rapidamente,
E aí, né, com o passar desses anos, as redes sociais também foram cada vez mais penetrando na nossa vida, no nosso dia a dia, e são raríssimas as pessoas que conseguem passar ilesas ou imunes à influência das redes sociais. E você é um cara que, você já disse que é um cara que se cobra bastante. Você tem um desempenho para um amador que é excelente, a tua corrida é fenomenal, a tua natação melhorou muito, né? E o teu ciclismo, obviamente, é um ciclismo bom, porque é um cara que corre, né, e que está já há tanto tempo fazendo, você conseguiu desempenhar bem no ciclismo. Teve algum momento em que você, tipo, achou que você eventualmente poderia estar indo melhor, ou, né, esse sub-9 ou sub-X em alguma prova, e de repente você percebeu que você estava em descompasso com a sua expectativa? Cara, teve dois momentos da minha vida foi bem, assim, determinante. Foi quando o Gladson, quando eu parei de treinar com o Gladson, quando ele foi embora para o Espírito Santo. Eu pensei muito, assim, foi também quando eu decidi parar de fazer as provas curtas, né? Foi ali quando eu pensei bastante na minha vida. Eu tive uma crise até um pouco depressiva, assim, porque eu estava sendo a hora de eu me desapegar de uma coisa e para eu poder segurar outra. Então, foi aquele momento que eu pensei que eu precisava focar mais na faculdade, focar mais ali na minha carreira profissional como professor. E aí eu sofri ali uns 6 meses ali, tipo, então eu vinha treinava, sei lá, 35 horas a semana, e eu fazia faculdade, então minha vida era treinar e faculdade nesse momento, sabe? Uhum. Era só isso, que é muito, é só isso, Muito. né? Era muito, não tinha espaço para outra coisa. E aí, nesse momento, teve essa quebra. Quando teve essa quebra, eu senti muito. Então, foram 6 meses, assim, bem, meio assim, treinando quase nada. Você vem de vários anos da sua vida num nível de treino como esse, e aí você começa a não, sabe? Eu me senti um pouco perdido, pensando se o que eu ia fazer, o que eu queria. E aí foi quando uma ex-namorada minha me deu essa inscrição para Floripa, em 2006. E aí foi que eu falei, bom, meu, vou voltar. E aí foi aí esse momento, foi um momento assim que, né, que eu mudei bastante o foco do esporte e fui para esse outro, para essa outra fase da minha vida, que foi quando eu comecei a fazer as provas longas. E com relação, cara, à expectativa, ao longo desses 5 anos, a minha expectativa sempre foi muito, muito alta com relação ao meu resultado lá em Floripa. Então eu estava, às vezes eu ficava um pouco frustrado que eu, tipo, falava, cara, enquanto eu não fazer pelo menos 9 horas e meia, cara, eu estava fazendo 1 hora a mais, sabe? Eu tava fazendo 10 horas e meia, mas eu queria fazer no mínimo 9 horas e meia. Hoje, se eu fizer 9 horas e meia, eu vou achar que é só segurar meus pneus, vou ficar, saca? Eu vou ficar, putz, meu. Mas era uma coisa que me frustrava, porque para mim, dentro da minha expectativa, estava muito abaixo da minha expectativa. Então, assim, eu pensava, cara, como assim? Treinei tanto na minha vida, andei num nível tão melhor que isso e não consigo me adaptar a essa distância, porque e eu não conseguia entender que isso era uma questão de adaptação, isso muda de pessoa para pessoa, e É. demorei muito para me adaptar às distâncias longas. Isso me frustrava muito. Mas me frustrava de chorar, brother. Eu voltava chorando de Floripa. Mas não chorando no sentido ruim, e dizer assim, que não. Não, eu era chorando de querer entender, mas era uma coisa comigo, eu comigo mesmo, sabe? De pensar assim, cara, eu precisava descobrir o que estava me fazendo não chegar na performance que eu sabia que eu podia. Eu estava me deixando muito frustrado isso, sabe? Mas eu sempre achava que eu tinha que treinar mais. Isso era a coisa que eu falava. Não é possível. Esse é o mal do triatleta, né, cara? Não, eu sempre Quanto pensava mais, assim, melhor. cara,
Eu conheço essa galera que tá chegando na minha frente. Não é possível. Eles estão treinando mais do que eu, não é possível. Mas era isso. Tirando isso, acho que depois eu fui cada vez relaxando mais, por incrível que pareça. Fui tirando mais ansiedade, fui aprendendo alguns pontos que eu realmente treinava equivocado, pelo menos para minha, Aham, né, para o meu jeito, para minha adaptação. E aí uma das coisas que mudou para mim, cara, por mais que não sou tão verídico, foi a bike, treinar mais bike para correr aham, melhor. Eu sempre uhum, falo isso para todo mundo, eu falo, não, cara, o que me faz correr melhor é treinar mais bike. E eu sempre, não só eu, mas eu acho que muitas pessoas fazem esse erro de treinar mais corrida para correr mais. E não é. Descobri isso. Não era treinando corrida que eu ia correr mais, porque eu já corria pra uhum, caralho. uhum. Tava me faltando era sair bem do pedal para correr, Exato, é. entendeu? E às Uhum, vezes a melhora na performance da bike com relação a tempo, ela pode até ser pequena, mas a melhora fisiológica para te trazer uma uhum, resposta final da prova, ela é gigante. Foi uhum, determinante para mim. uhum. Então, eu sou um cara que talvez nem treine tanta corrida como a maioria e precisa treinar mais bike só. Não só, né? Lógico que tem que treinar um endurance de corrida bom, mas eu foco muito mais na intensidade da corrida e no volume da bike do que qualquer outra coisa. Eu acho que eu achei esse equilíbrio também aí. E Uhum. aí Legal. vai me trazendo bons resultados, né? Tanto na corrida também, né? E, tem uma coisa muito engraçada que acontece comigo, né? Que meus amigos gostam de falar. E todo mundo gosta de me chamar de corredor. Eu não me sinto, eu me sinto elogiado até, né? Não é nada que. Tá bom. Importante que no final é triatlo e no final eu cheguei na frente. Você pode chamar do jeito que você quiser. Para mim não muda nada. O importante é que a gente está fazendo Você se triatlo. relaciona bem com você se relaciona bem com as redes sociais, Samuca? Cara, assim, eu sou um cara que eu me sinto um cara muito querido, cara. Não tenho problemas assim, tipo, então se eu coloco alguma coisa nas redes sociais, vai bem. Eu gosto de, sabe? Então não sou um cara que vou ficar batendo boca com ninguém, né? O cara botar lá o negócio que ele acha lá Não, e mas você se deixa influenciar pela rede social? não muito. Você vendo os profissionais, as pessoas que estão ali né, competindo ali na tua categoria? Cara, eu sou tão doido, você tem noção, que às vezes eu tenho medo de não estar inscrito na prova. Eu falo assim, rapaz, será que eu estou inscrito mesmo? Eu preciso dar uma olhada, pelo menos uma vezinha. Porque, porque isso se traz muita ansiedade, você não controla o outro. Eu falo muito isso com meus amigos. Falei, cara, tem muita gente que passa o dia inteiro pesquisando o que o outro está fazendo. O cara nem treina Muita mais gente. e eu não vou desse lugar, pô. O que me Uhum, influencia muito, assim, é de entender assim como os profissionais estão treinando hoje em dia, como mudou a tecnologia, sabe? Eu, eu gosto muito de um cara que eu gosto do Lionel Sanders, eu gosto de ver assim, que ele é um cara que posta muita coisa, sabe? Eu tive a alegria agora de trocar um pouco de ideia com ele, um pouco de ideia com o treinador do Christian, do Gustavo. O cara me falou várias coisas importantes assim que eu acho assim a perspectiva que eles têm pro esporte, de futuro, de presente. Tive uma conversa assim bem massa com o treinador deles antes da prova e foi muito parecido com o que ele tinha falado. Então assim, eu acho que essas trocas também para mim elas são bem massas. Então assim, tipo, eu me dei esse privilégio de ficar 2 meses em Kona antes da prova, de poder encontrar com essa galera o tempo todo. E aí, do meu jeitinho, eu chego lá e vai ver, eu já tô virando brother de todo mundo, conversando com todo mundo. Então, me traz muita informação massa, assim, é uma troca boa, né? Que querendo ou não, que nem, poxa, você tá ali mais de 20 anos fazendo uma coisa, tudo parece muito
familiar para você, mas a gente está numa evolução tão gigante desse esporte que é tão novo e tudo acontece tão rápido e rapidamente tudo muda. A gente vê várias verdades absolutas sobre esse esporte que hoje em dia ninguém nem olha mais para isso. Mudou tanto que nem existe mais. E até Exato. um pouco tempo É, atrás era verdade, né? Eu acho também é assim, uma evolução grande, né, principalmente nesses últimos anos. né? Eu acho assim, eu estou muito orgulhoso assim do nosso triatlon de longa distância, da galera amadora assim, brasileira. Eles estão num nível muito massa, assim, todo mundo evoluindo muito, galera jovem, sabe, andando pra caramba. Acho que todo mundo, né, como hoje o triatlo de longa distância virou, né, na minha época era prova curta, que é todo mundo queria fazer prova curta, hoje é prova longa, mas a forma de treinar, a galera que, os treinadores, os atletas, também todo mundo acompanhou, né? Acompanhou a Uhum. evolução do esporte. Então, você vê gente muito jovem fazendo coisas que você julgava um dia desse impossível para um amador. Então, você fala, pô, Pois é, pois é. e- Samuca, 22 anos no de triatlon, né, você não tá aí dando nenhum sinal de que vai parar, e você disse aí agora no meio da conversa que pelo menos mais uns 10 anos você vai, né, fazendo todo ano a sua última prova. meu jeitinho. Cara, o que para terminar aqui o bate-papo, cara, o que o esporte te trouxe, assim, de mais bacana, se você pudesse selecionar o mais bacana, assim, a coisa mais legal que o esporte te trouxe? Cara, eu vou falar algumas, tá? Sempre tem que falar algumas. Mas Pode falar. a coisa mais, assim, uma das coisas mais importantes foi essa mudança, né, essa transformação social na minha vida. Acho que, acho que sem o esporte, minha perspectiva seria outra. Eu acho que não tenho nem como não falar disso em primeiro plano. A outra coisa foi essa pluralidade cultural, essa poder ver o esporte em vários níveis sociais, em vários países e conhecer gente de vários lugares do mundo. Acho que isso não tem preço para mim, né? E, e também acho que ela me trouxe uma vida muito confortável, velho. Minha vida é muito gostosa. Acho que trabalhar com isso é gostoso, ter isso como hobby é gostoso, ter isso como eu ganha-pão é gostoso no trabalho. Então, acho que é isso. Acho que o esporte realmente veio para mudar a minha vida e só gratidão pelos amigos e pelas possibilidades que ele me proporciona todos os dias. Legal demais, cara. Parabéns pela sua trajetória, que história bacana, vencedora. Você é um cara, sem dúvida nenhuma, campeão. Samuca, como é que as pessoas te acham no teu Instagram? É samuca.tri, é isso? Isso, samuca.tri. Daí quem quiser pode escrever, mandar pergunta, pedir dicas. Pode ir lá que sempre que tiver, eu vou sempre respondendo aí com o maior prazer do mundo. Legal. Tranquilo demais. Que bom, cara. Obrigado mais uma vez e bastante sucesso aí nos teus objetivos e nos seus próximos 10 anos fazendo a última prova do ano, a última prova da vida a cada ano, Samuca. Valeu, cara. Um abração. Valeu, obrigado. O papo foi muito massa. Obrigadão. Valeu, cara. Um abraço. Valeu, tchau.